Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Mário Marques. Neste vídeo irei mostrar como fazer o cálculo estrutural de um material compósito usando a teoria clássica da mecânica dos laminados. Os principais objetivos são mostrar o cálculo manual, fazer a simulação computacional no software FEMAP NX Nastran e comparar os resultados entre o cálculo manual e a simulação no FEMAP. Considerando uma pá eólica feita de material compósito, onde determinada região com 20 mm de comprimento e 20 mm de largura possui esforços internos, sendo 400 N por milímetro de força normal na direção X, 200 N por milímetro na direção Y e 50 N por milímetro de cisalhamento no plano XY. O laminado possui 4 camadas, sendo que a primeira camada tem 1,2 mm de espessura e 20 graus de ângulo de orientação da fibra. A segunda camada possui 1 mm de espessura e menos 40 graus. A terceira camada possui 1,2 mm de espessura, orientada a menos 20 graus. E a quarta camada possui 1 mm de espessura com 40 graus de ângulo de orientação. Desta forma, a espessura total do laminado é 4,4 milímetros. Considerando este eixo de referência no plano médio do laminado, vamos enumerar as extremidades das camadas, começando pela parte inferior, chamando aqui de Z0 igual a menos 2,2 milímetros, Z1 igual a menos 1 milímetro, Z2 igual a 0, Z3 igual a 1,2 milímetro, e Z4 igual a 2,2 milímetros. As 4 camadas, neste caso, possuem as mesmas propriedades mecânicas, sendo o módulo de elasticidade na direção 1 igual a 38 GPa, na direção 2, 9 GPa, o módulo de cisalhamento no plano igual a 3,6 GPa, o coeficiente de Poisson 1,2 igual a 0,32. Aqui temos as resistências, sendo que a resistência à tração na direção 1 é igual a 1062 MPa, a resistência à compressão na direção 1 é 985 MPa, a resistência à tração na direção 2 é 31 MPa, a resistência à compressão na direção 2 é 118 MPa e a resistência ao cisalhamento no plano é 78 MPa. Estas resistências são obtidas através de ensaios mecânicos, onde são encontradas as resistências à tração, compressão, cisalhamento em diversos ângulos de orientação da fibra. O usual é pegar os ângulos de 0 e 90 graus, que são as resistências nas direções 1 e 2, conforme mostrado aqui. Para o cálculo manual, seguiremos estes passos. Primeiro, cálculo da matriz de rigidez das camadas no sistema local. Segundo, cálculo da matriz de rigidez transformada das camadas, ou seja, no sistema global. O terceiro, encontrar as equações constitutivas. O quarto, fazer o cálculo das deformações centrais e curvaturas das placas no plano médio. O quinto, o cálculo das deformações das camadas nas direções globais. O sexto, encontrar as deformações das camadas nas direções locais, ou seja, tem que transformar as deformações encontradas no sistema global para o sistema local. Sétimo, encontrar as tensões das camadas nas direções globais. Também eu tenho que transformar para as tensões nas direções locais, que seria o 8. Com estas tensões locais, eu faço a avaliação das camadas usando algum critério de resistência. Neste caso, utilizaremos o critério de resistência de Rio. Pessoal, agora de fato iremos iniciar o cálculo manual. O primeiro passo é calcular a matriz de rigidez no sistema local, através desta matriz 3x3, que vem da teoria clássica da mecânica dos laminados. Observamos aqui que todos os dados já foram fornecidos, com exceção do coeficiente de Poisson 2 em relação a 1. Porém, podemos encontrar através desta fórmula. Daí, substituindo os dados de entrada nas fórmulas dos elementos, encontramos a matriz de rigidez no sistema local. Esta é a matriz de rigidez no sistema local para cada uma das camadas. Elas são iguais porque todas as camadas possuem as mesmas propriedades mecânicas.
Se as propriedades mecânicas fossem diferentes umas das outras, a matriz de rigidez para cada uma das camadas também seriam diferentes. O segundo passo é fazer o cálculo da matriz de rigidez transformada, ou seja, fazer o cálculo da matriz de rigidez no sistema global. E para isto, eu preciso de duas matrizes de transformação, que é a matriz de transformação da tensão e a matriz de transformação da deformação, que é dada através destas duas matrizes aqui, que dependem dos ângulos de orientação das camadas. Portanto, para eu calcular a matriz de rigidez no sistema global, eu tenho que fazer a multiplicação, a inversa da matriz de transformação da tensão, multiplicada pela matriz de rigidez no sistema local, multiplicada pela matriz de transformação da deformação. Aqui ela está de forma expandida e eu tenho que fazer esse cálculo para cada uma das camadas, porque cada uma das camadas possui ângulos de orientações diferentes. Agora, transformando a camada 1 para o sistema global, sabendo que o ângulo de orientação é 20 graus em relação ao eixo de referência x, temos aqui a matriz de transformação da tensão e a matriz de transformação da deformação. Esta aqui é a matriz inversa da matriz de transformação da tensão. Daí, fazendo a multiplicação das matrizes, aqui temos a matriz de rigidez da camada 1 no sistema global. Para a camada 2, fazemos o mesmo procedimento de cálculo anterior, só que agora usando o ângulo de menos 40 graus em relação ao eixo de referência. Daí aqui temos a matriz de transformação da tensão, aqui a matriz de transformação da deformação, aqui a inversa da matriz de transformação da tensão. Fazendo a multiplicação das matrizes, temos aqui a matriz de rigidez no sistema global para a camada 2. Para a camada 3, o ângulo é de menos 20 graus em relação ao eixo de referência. Daí, substituindo todos os valores aqui e fazendo as operações matemáticas, temos aqui a matriz de rigidez no sistema global. E da mesma forma é feita para a camada 4, só que o ângulo agora é de 40 graus em relação ao eixo de referência. Aqui temos a matriz de transformação da tensão, aqui a matriz de transformação da deformação, aqui é a matriz inversa da matriz de transformação da tensão. Fazendo a operação de multiplicação das matrizes, encontramos a matriz de rigidez no sistema global da camada 4. O terceiro passo é encontrar as equações constitutivas através deste sistema de equações, que está apresentado aqui de forma matricial. É a relação entre as forças e as deformações, onde este vetor N são os carregamentos normais de cisalhamento, este vetor M são os momentos fletores e torsor, este vetor ε0 são as deformações no plano médio do laminado, e este vetor K são as curvaturas no plano médio. Estas matrizes A, B e D são dadas através destas fórmulas, são encontradas através destas formulações, onde a matriz A é a matriz de rigidez do laminado no plano, também chamada de matriz extensional. A matriz B ela é uma matriz de acoplamento entre os esforços no plano e curvaturas no plano médio. Quando o laminado é totalmente simétrico, a matriz B é igual a zero. A matriz D é uma matriz de rigidez do laminado a flexão e torção, relacionando os momentos resultantes com as curvaturas no plano médio. O cálculo da matriz A é o resultado do somatório da camada 1 até a camada N, que neste caso são 4 camadas, das matrizes de rigidez multiplicadas por estas diferenças dos eixos de extremidades. Chamando esta diferença de K, temos para cada camada K1, K2, K3 e K4 estes valores. E fazendo o somatório, temos A igual a esta matriz. A matriz B segue o mesmo procedimento, sendo que os termos destas diferenças são elevados ao quadrado e o resultado dividido por 2. E chamando esta parte de K, temos para K1, K2, K3 e K4 estes valores. E fazendo o somatório,
tem B igual a esta matriz. O cálculo da matriz D segue o mesmo procedimento das matrizes A e B. Daí temos este resultado para a matriz D. Com o resultado da matriz A, B e D e os valores dados dos esforços, temos o resultado da equação constitutiva, onde o Nx é igual a 400 kN por metro, o Ny é igual a 200 kN por metro, o Nxy é igual a 50 kN por metro, os momentos são iguais a zero. Aqui temos o resultado da matriz A, o resultado da matriz B e o resultado da matriz D. Ficando aqui como incógnita encontrar as deformações centrais e as curvaturas. O quarto passo é encontrar as deformações e curvaturas calculando a matriz inversa da matriz 6×6 e multiplicar ambos os membros, chegando a este resultado, isolando as deformações centrais e curvaturas. Desta forma, temos uma nova matriz A, B, C e D minúsculo, que multiplicadas pelos esforços dados, Nx, Ny, Nxy e os momentos, encontramos as deformações centrais e curvatura. Daí podemos encontrar as deformações centrais com esta formulação, sabendo que para nosso exemplo, o m é igual a zero, temos o y0 é igual a A vezes N. Substituindo e fazendo a multiplicação, encontramos as deformações centrais EX, EY e EXY. As curvaturas no plano médio são encontradas através desta fórmula, sendo que M é igual a zero, sobra K igual a C vezes N. Portanto, encontramos as curvaturas multiplicando esta matriz C vezes N, que é igual a estes valores. De posse das deformações centrais e curvaturas, já temos dados suficientes para encontrar as deformações globais de cada camada, através desta fórmula, onde o primeiro membro são as deformações globais, este termo são as deformações centrais, o Zm é a distância do plano médio até o centro da respectiva camada, e o K são as curvaturas da placa. Portanto, para encontrar as deformações globais para a camada 1, iremos calcular a distância do plano médio até o centro da camada 1, que é encontrado por esta fórmula, substituindo o Z0, o Z1 e depois dividindo por 2. Daí eu tenho todos os dados e substituo nesta fórmula e encontro as deformações nas direções globais para a camada 1. Lembrando que esta deformação é no plano médio da camada 1. Para a camada 2, temos aqui a distância do plano médio até o centro da camada 2. E substituindo todos os valores, temos aqui as deformações nas direções globais para a camada 2. Para a camada 3, é a mesma coisa. Você tem que encontrar a distância do plano médio até o centro da camada 3. E substituindo os valores, encontramos as deformações nas direções globais para a camada 3. E para o cálculo das deformações globais para a camada 4, segue o mesmo procedimento anterior, encontrando a distância entre o plano médio e o centro da camada 4. Substituindo todos os valores, eu tenho aqui as deformações nas direções globais para a camada 4. O próximo passo, que será o passo 6, é encontrar as deformações nas direções principais, que seriam as deformações locais. Para encontrar as deformações locais, eu tenho que transformar as deformações globais em deformações locais, através da matriz de transformação da deformação. Aqui eu mostro a matriz expandida.
Para encontrar as deformações nas direções locais para a camada 1, eu tenho que multiplicar a matriz de transformação da camada 1 pelo vetor das deformações globais da camada 1. Fazendo esta operação, eu tenho aqui os valores das deformações nas direções locais para a camada 1. Fazendo também para a camada 2, eu tenho que multiplicar a matriz de transformação da camada 2 pelo vetor de deformação global da camada 2. Fazendo essa operação, eu tenho este valor. Para a camada 3 e para a camada 4 é o mesmo procedimento. Tenho que multiplicar a matriz de transformação pelo vetor de deformação global. Daí aqui eu tenho as deformações nas direções locais para a camada 3 e aqui para a camada 4. Para a camada 3 e para a camada 4 é o mesmo procedimento. Tenho que multiplicar a matriz de transformação pelo vetor de deformação global. Daí aqui eu tenho as deformações nas direções locais para a camada 3 e aqui para a camada 4. Agora, pessoal, é fazer o sétimo passo, que é o cálculo das tensões nas direções globais. Daí eu tenho que multiplicar a matriz de rigidez no sistema global vezes o vetor de deformação global para cada uma das camadas. Aqui está de forma expandida. Para encontrar as tensões nas direções globais para a camada 1, é só multiplicar a matriz de rigidez no sistema global da camada 1 pelo vetor de deformação global da camada 1. Daí eu encontro aqui as tensões globais para a camada 1. O mesmo procedimento eu tenho que fazer para a camada 2, 3 e 4. Daí, fazendo os cálculos, eu tenho aqui as tensões nas direções globais para a camada 2. Aqui, as tensões nas direções globais para a camada 3 e aqui para a camada 4. De posse das tensões nas direções globais, eu consigo encontrar as tensões nas direções locais, multiplicando a matriz de transformação de tensão pelo vetor de tensão global. Aqui, de forma expandida, o índice numérico 1, 2 e 1, 2 é porque está no eixo local da camada. Portanto, para a camada 1, eu tenho que multiplicar a matriz de transformação da camada 1 pelo vetor de tensão global da camada 1. Eu chego ao valor de 122,59, a tensão na direção 1, de 29,82, que é a tensão na direção 2, e de 9,53, que é a tensão no plano 1, 2, que estes valores estão em megapascal. Vou guardar estes valores e comparar com os valores do FEMAP. As tensões nas direções locais para a camada 2, eu sigo o mesmo procedimento, multiplico a matriz de transformação pelo vetor de tensão global, eu encontro as tensões nas direções locais, que para a camada 2 deu 72,33 na direção 1, 36,62 na direção 2 e 1,87 no plano 1, 2 para a camada 2. Estes valores em megapascal. Vou guardar e comparar com os valores do FEMAP. E para a camada 3 e camada 4 segue o mesmo procedimento. Eu tenho que encontrar a matriz de transformação e multiplicar pelo vetor das tensões nas direções globais para encontrar as tensões nas direções locais. Aqui para a camada 3, o valor da tensão na direção 1 deu 106,96, na direção 2 deu 28,61 e no plano 1, 2 deu 7,39 megapascal. Eu vou guardar estes valores e comparar com os valores encontrados no FEMAP. Para a camada 4, a tensão na direção 1 de 121,3, na direção 2, 24,13 e no plano deu menos 9,78 megapascal. Vou guardar estes valores e comparar com o FEMAP. Portanto, chegamos ao nono passo, que é o último passo, que é verificar a resistência dos laminados.
Aqui listo alguns critérios de resistência. No caso são critério da tensão máxima, critério da deformação máxima, critério do máximo trabalho, que é o critério de Hill, critério da interação quadrática, critério de Hu, critério de Hoffman. Existem outros critérios para avaliar as camadas, né? Daí, utilizaremos este critério, que é o critério do máximo trabalho, que é o critério de Hill. Ele avalia as camadas através de uma equação, conforme mostrado aqui, onde os dados de entrada são as tensões atuantes e as tensões resistentes. E o resultado desta equação tem que ser menor do que 1. Observe aqui que as duas tensões atuantes forem positivas, eu utilizo esta inequação. Se a tensão atuante na direção 1 é negativa e na direção 2 é positiva, eu utilizo esta. Se a tensão 1 é positiva e a tensão 2 é negativa, eu utilizo esta inequação. E se as duas tensões atuantes forem negativas, eu utilizo esta inequação. Verificando a primeira camada, através do critério de Hill, observamos que a tensão na direção 1 e a tensão na direção 2, atuante, são positivas. Daí eu utilizo a primeira inequação, conforme mostrado no slide anterior. Aplicando as tensões, substituindo os valores, eu encontro aqui 0,95, que é um valor menor do que 1, ou seja, está aprovado. Para a camada 2, as duas tensões são positivas também. As tensões 1 e tensão 2 são positivas. Daí eu aplico o critério de Hill e eu verifico que o valor encontrado na equação, o valor aqui deu 1,4, deu um valor maior do que 1, ou seja, está reprovado. Se eu quisesse verificar qual a natureza do esforço que reprovou essa camada, eu teria que aplicar o critério da tensão máxima ou da deformação máxima. Neste caso, eu vou aplicar o critério da tensão máxima. No caso, eu tenho que comparar cada uma das tensões com as tensões resistentes. Por exemplo, a tensão 1 deu 72,33 MPa. Ela é menor do que a resistência à tração na direção 1 que foi dado, que é de 1062 MPa. A tensão 2 deu 36,62, ou seja, deu maior do que a tensão de resistência à tração na direção 2, né? Que é 31 MPa. Daí, ela estaria reprovada, esse esforço. A tensão de cisalhamento no plano deu 1,87, que é bem menor do que a tensão resistente no plano. Daí que eu posso concluir é que a tensão 2 não passou, essa camada não resiste com relação ao esforço na direção 2, ou eu teria que reorientar essa camada, ter uma solução que eu acho mais provável, reorientar, colocar na direção, aproveitando a tensão na resistência à tração na direção 1 da camada, e daí eu consigo resolver esse problema aí sem mudar a minha camada, mudando apenas a orientação. Essa é uma das vantagens do material laminado, é orientar as camadas de acordo com o esforço solicitante. Verificando a camada 3, observamos que as tensões 1 e 2, nas direções 1 e 2, são positivas. Daí eu substituo na equação de Hill, o valor dá 0,87, é um valor menor do que 1, ou seja, está aprovada. Para a camada 4, observo também que as tensões são positivas, as tensões 1 e 2. Substituindo na equação de Hill, o valor dá 0,63, que é um valor menor do que 1, que também está aprovada. Por fim, terminamos o cálculo manual. No próximo vídeo, irei fazer a simulação no FEMAP e comparar os resultados. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.